Fala, Dev! Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento do nosso curso Expo. E nessa aula de hoje eu vim aqui para o Mac para que a gente possa até então gerar a pasta do iOS. Na aula passada você pôde perceber que a gente gerou só a pasta do Android. Então eu tenho aqui a pasta do Android específico, que a gente tem lá as configurações que a gente tinha feito anteriormente. E agora a gente vai poder gerar, vai ser uma aula bem curtinha, porque o processo nós já fizemos, nós vamos executar e ver como que está o processo, beleza? Então vamos ver se a gente não vai ter nenhum erro, nenhum impasse que a gente precisa de configurar. Vamos ver se a gente não vai ter nenhum impasse e não precisa de configurar algum detalhe, beleza? Então não sei se você lembra como que foi o processo para que a gente possa gerar essas informações para que a gente possa gerar aqui no MacBook, lá no Android. Não sei se vocês lembram como que a gente fez. A gente deu o comando npx expo prebuild, foi isso, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vamos lá para o nosso terminal. Então o que a gente vai fazer? npx expo prebuild, tá aqui. Esse é o comando que a gente vai precisar. Eu vou dar um enter. Eu acho que ele não vai pedir para gerar novamente a do Android, porque o Android já tem, e ele já deu o comando que eu já tinha, o link, não sei se vocês lembram, que ele tinha dado com.silvanei.curso.expo. Então aqui ele já identificou que já existe o Android e já identificou o comando que eu tinha adicionado lá. Então ele já deu um exemplo aqui, ó, você pode usar esse, mas se você quiser mudar, vai ser um projeto independente, né? Agora são dois projetos, o Android e o Expo, cada um tem seus projetos. Mas eu vou dar um tab aqui, que ele vai preencher automaticamente para mim, eu vou deixar o mesmo nome, vou dar um Enter, e ele está criando também, é que o Android ele deu uma repassada, uma verificada, não sei se vocês viram aqui, ó, ele só leu o Android e automaticamente começou a criar o iOS e está instalando o Cocoa Pods. Esse processo aqui demora um pouquinho para instalar as dependências, porque ele vai identificar o que a gente tem de dependências externas que a gente instalou lá no projeto, que a gente já fez uma configuração, né? Então ele vai identificar tudo e vai instalar para a gente, e vai deixar a pasta exposta para a gente, que nem aconteceu no Android. E eu vou fazer assim que estiver terminando, eu volto aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade. Até daqui a pouco. Então tá aí, pessoal, terminou aqui o nosso pré-build que a gente tinha pedido para fazer aqui referente ao iOS, porque agora a gente tem a pasta do iOS também exposta. Se você ver aqui, ó, nós temos todo o projeto do iOS. Então, o que faz para a gente buildar da agora para frente? Eu vou dar uma explicação um pouco mais rápida, mas em outro momento, na hora que a gente chegar lá na frente, a gente vai tocar nesse assunto, tá? Para fazer o build de cada plataforma agora, do Android, tanto do iOS, você teria que ir nas suas respectivas IDE. Ou se não, utilizar projetos que façam essa esteira para você. Eu vou dar um exemplo. O Expo, ele tem um projeto, claro que é um projeto que você paga uma mensalidade por mês, eu não tenho certeza, mas eu acho que chega a uns $20. Então você paga esse processo lá, faz uma assinatura deles mensal, então você pode usar a própria esteira deles. Eles têm um processo dentro da plataforma deles que automaticamente você builda para eles e eles automaticamente repassa esse build lá diretamente para as lojas da Apple e da Google. Legal? Então tem esse processo. E você também pode utilizar esse próprio projeto aqui para gerar também, para utilizar o Xcode. Aqui nós usaríamos o Xcode e lá no Windows você usaria o Android Studio. Ou aqui também no Mac instalar o Android Studio e você usaria aqui o Android Studio aqui. Eu tenho ele instalado aqui em algum local. Eu acho que eu não tenho aqui na barra de tarefa, mas eu tenho o Android Studio instalado aqui, ó. Android Studio. Aqui o Android Studio. Então esse aqui, ó, Android Studio. A gente teria o Android Studio para buildar e fazer correção de erro, fazer configuração de ícones nativo, ícones que vai lá na sua aplicação no seu celular, tela de splash. Então você fazer uma configuração mais específica.
E o iOS é a mesma coisa, você abre o projeto lá no Xcode e faz uma configuração um pouco mais específica, como ícone, tela de splash, você faz uma configuração, nome do próprio aplicativo, você é nesse processo agora quando você... Cada projeto tem o seu local de você adicionar o nome um pouco mais fácil, alguns têm uma peculiaridade um pouco mais complexa, outro um pouco mais fácil, uns têm uma configuração mais fácil, outros mais difícil e assim vice-versa, tá? Ou você pode utilizar a esteira, como eu dei um exemplo aqui do Expo, então você builda, então você tem que alguns passos, algumas configurações para você fazer esse build, né? Aí é por isso que você cria esse ID aqui, ó. Esse ID aqui é o de cada aplicação. Você poderia criar um nome diferente, um para cada um, entendeu? Aqui um exemplo, eu vou dar um exemplo. Você poderia colocar aqui, esse aqui é do iOS. Você colocar iOS aqui, ó, ponto iOS ainda. E aqui, ó, ponto Android. Você entendeu? Para identificar. Mas como que é um projeto de cada um, então você vai utilizar, neste caso aqui, nesse meu caso, você usaria esse mesmo aqui, ó. Na hora deles pedir lá o bundle aqui, ó, o bundle identifier, você daria esse endereço aqui, ó, com.silvaneimartins.curso expo. Esse aqui seria o meu ID do meu aplicativo para o iOS, lá nas lojas da Apple. Então, no Android seria esse aqui também, mas lá nas lojas da Google, lá da Play Store. Você usaria, para o Android, usaria esse package aqui de identificação. Então, isso aqui são os IDs e os endereços e os identificadores dos pacotes, tanto do iOS quanto do Android, para identificar a sua aplicação. Então, é mais ou menos nesse formato que vai funcionar, beleza? Então, a gente fez aqui no Mac também, expomos as duas pastas, e da agora para frente a gente vai trabalhar aí com as nossas aplicações. Começar a dar uma explorada nas APIs que a gente tem. Vamos ver se nessa próxima aula agora a gente instala o Image Picker para que a gente possa configurar e executar, pegar o nosso componente, pegar as imagens da nossa galeria do próprio celular. Então a gente vai começar a explorar essas APIs que o próprio Expo nos fornece, que eles disponibilizam para que a gente possa utilizar, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.